A criança hipotônica, ela consegue escrever, verdade. Ela escreve mesmo, mas ela escreve a que custo? Com dor, com instabilidade, com fadiga. E aquilo para ela não vai gerar nenhum prazer. Ela vai se frustrar, ela vai querer fugir daquilo, porque para ela é difícil fazer aquilo. Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Você sabia que a criança que tem hipotonia muscular, ela não precisa somente adquirir um marco motor, como andar, correr, pular. Essa criança precisa sustentar, ela precisa que esse marco que ela adquiriu seja contínuo, porque a hipotonia muscular não é apenas um estado, um momento, é uma condição. Muitos profissionais comemoram quando a criança consegue pular, correr, subir, pegar, jogar, escrever. Claro, isso é muito importante, deve sim ser comemorado, mas há uma outra questão que a gente tem que prestar atenção. Se o corpo dessa criança ele não é progressivamente, ele não é continuadamente estimulado, colocado diante de experiências motoras diversas e progressivas, isso que essa criança aprendeu pode se perder. Porque, como eu disse, hipotonia muscular não é uma fase, ela é uma condição. Por quê? Porque a criança com hipotonia muscular é uma criança que já está sobrecarregada antes mesmo de receber estimulação. Essa criança já faz um esforço para conseguir ficar sentada, para conseguir sustentar o pescoço dela, para conseguir sustentar um olhar fixo sobre uma folha, sobre a atividade que ela tem que fazer, olhando para você. Isso tudo requer hipotonia muscular, na verdade isso tudo requer tônus muscular. E essa criança é hipotônica, ela tem baixo tônus muscular. E quando a gente fala de autismo no espectro, isso aí é muito mais. Para você que já viu vários vídeos do meu canal, eu sempre trago a informação aí de que nas pesquisas 80 a 87% das crianças no espectro vão sim estar em hipotonia muscular. Mas se você quer entender mais sobre, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo para você conferir mais e entender melhor essa questão de hipotonia muscular. A criança ela já chega sobrecarregada, então ela não precisa fazer nada, ela já está sobrecarregada e ela ainda tem que fazer aquela tarefa. Então entende que não é só atingir um marco, não é só aprender uma habilidade. E a continuidade, e nutrir esses ganhos, colocar essa criança diante de outras diversas e progressivas estimulações motoras, como que fica? E é engano você olhar a hipotonia muscular apenas como uma fraqueza muscular, como se isso não fosse muita coisa. Mas essa questão de músculo, de tônus, de resistência, ela impacta também em questão de controle postural, alinhamento do corpo, dissociação de membros, a regulação sensorial e até as respostas emocionais. A regulação emocional dessa criança também tem a ver com questão hipotônica. Por isso que a criança hipotônica, ela escorrega da cadeira, ela se joga no chão para brincar, ela se irrita com facilidade, ela trava na hora do lápis. Eu geralmente recebo crianças que falam, ele não gosta de pegar em lápis, não gosta de escrever, não gosta de fazer nada que tenha a ver com lápis. Então a gente tem que parar e pensar um antes. Muitas vezes a gente olha para tudo isso como uma falta de coordenação, quando na verdade é uma exaustão corporal ali nessa criança por conta de um tônus muscular baixo. Aprender a correr não significa que o corpo está pronto, significa que conseguiu naquele momento, mas precisa de sustentação contínua. Não se trata de falar, ela já aprendeu, mas sim nós falarmos. Será que o corpo dessa criança está pronto para sustentar aquilo que ela já aprendeu e isso vai ser contínuo? A gente precisa mudar a indagação. Quem responde isso não é a letra bonita, a coordenação motora fina dessa criança, é o tônus, o eixo, a estabilidade. Então, uma criança que tem baixo tônus muscular é uma criança que sim, tem grandes chances de ter uma dificuldade escolar e a gente tem que parar de olhar para a mão dessa criança, para a coordenação motora fina e voltar um pouco e olhar a base, que é o tônus muscular dessa criança, para que então a gente pense num bom desenvolvimento motor fino, porque já há uma exaustão antes dessa criança começar a fazer as tarefas escolares.
O corpo desorganizado dessa criança, ao sentar, impacta diretamente na aprendizagem dela. Sem uma boa base de tônus muscular, a escrita vai falhar, o foco vai falhar, a atenção vai falhar. Então, gente, não adianta ficar focando na mão da criança quando a base não está sendo vista. Muitas vezes, o que chamam de desatenção, TDAH, é o corpo dizendo, eu não aguento. A escrita, ela não depende só da coordenação motora fina. Ela depende que essa criança tenha um controle de tronco. Para eu ficar sentada aqui e não desabar, eu tenho que ter esse controle. Ela também tem que ter de cabeça, afinal de contas, ela vai ficar olhando aqui para o que ela está fazendo e olhando para a professora, ou então olhando para o quadro e olhando aqui. Então, ela tem que controlar primeiro isso, para que então ela controle a ponta do corpo dela. O corpo dela está todo aqui no centro e aqui é a base. E a gente está mais preocupado com a ponta, com o final, do que com o centro. Percebe como que o nosso pensamento está perdido, está fora do lugar? E Keila, mas a criança hipotônica ela consegue escrever, verdade. Ela escreve mesmo, mas ela escreve a que custo? Com dor, com instabilidade, com fadiga. E aquilo para ela não vai gerar nenhum prazer. Ela vai se frustrar, ela vai querer fugir daquilo, porque para ela é difícil fazer aquilo. Ela até pode pegar no riscador e fazer qualquer atividade que precise ali, desenhar, uma escrita, uma tarefa que tem que fazer sublinhados, enfim. Mas para ela vai ter um custo e vai ser muito difícil. Por isso que eles fogem muito, né? Eu recebo muita criança na minha clínica, na clínica que eu falo nos meus atendimentos, que a questão é essa, que lá na escola está fugindo de ficar sentado para fazer atividade porque não tem controle de tronco, vai ficar sentado como? Não quer segurar no lápis porque não tem controle de tronco, como que a ponta do corpo vai fazer uma coisa se o centro não está ainda preparado para isso? Não gosta. Mas é claro, só dá fadiga, só dá dor nela, só irrita ela, só tira ela fora do eixo dela. Como que ela vai gostar de fazer aquilo? Então ela foge. Entendem agora que a hipotonia não é um atraso, não é uma fase. Ela é uma condição crônica que exige um cuidado, que exige intervenção para que esse ganho que essa criança teve, ele permaneça e que ela tenha estrutura para conseguir manter o que ela já ganhou. Ou seja, esse corpo ele precisa ser acompanhado depois que ele já faz. Então, o meu exemplo, que aparece crianças ali, que não escreve. Agora que a criança está escrevendo, beleza, conseguiu, bora parar com a intervenção motora. Só que mais para frente vai voltar, porque a questão da hipotonia, ela é uma condição. Ela vai estar ali presente naquele corpo daquela criança, principalmente quando a gente fala no espectro, em outros vídeos vocês já viram falando que hipotonia é uma questão também que pode pegar crianças típicas, mas é num quadro menor, se comparado com o espectro, com o autismo. Então, ela precisa de continuidade. Mesmo que ela já faça, ela precisa ainda continuar sendo estimulada de forma motora. Porque não é apenas sobre fazer, é sobre consolidar, sustentar, transformar esse ganho em real para a vida dessa criança, e não para o momento, mas para que seja contínuo. Deu para entender agora o porquê que a criança tem dificuldades lá na escola, a criança que tem hipotonia? Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe com as famílias que precisam saber e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!